Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o último capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Se você está vendo esse vídeo no dia certo, você está vendo no dia 29 de dezembro de 2019. Isto significa que o nosso plano está chegando ao fim, nosso projeto. Estamos à beira da conclusão e eu estou muito feliz por isso. No dia 31 vai ter um vídeo especial sobre a nossa jornada, tá bom? Mas não crie muitas expectativas não vai ser tão especial assim não, tá bom? Mas, bom, vamos sem demora a nossa leitura bíblica de hoje. 1 Timóteo capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha que interessante. Nós somos muito tendenciosos a criticar as nossas lideranças, criticar nossos patrões, criticar as pessoas que têm alguma autoridade sobre nós. Esse texto está nos dizendo que nós devemos considerar todos eles dignos de toda honra, porque isso é honrar o nome de Deus. Versículo 2. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Então, aqueles que trabalham para alguém que é crente, que é um irmão, devem trabalhar ainda mais porque partilha do bom serviço. É um crente, é um fiel a Deus e deve ser muito amado. Ok? Versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então realmente tem muita gente que se posiciona contra qualquer coisa, questiona qualquer coisa. Tem mania por questões. Tem muita gente que tem mania por questões. Qualquer coisa é motivo de questão, é motivo enfim, contenda de palavras. Então, mas qual que é o significado disso? Mas isso aqui significou isso aqui significa aquilo. Como é que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo aquilo? E aí começam as provocações, as difamações, a inveja. E eu posso dizer por conhecimento de causa que eu já fui alvo disso, né? E, enfim, essas pessoas realmente não têm o menor interesse em seguir a palavra de Deus. Elas têm interesse apenas defender os seus pontos, defender seus argumentos. Muitas vezes acabam distorcendo a Bíblia para provar ou tentar provar o que dizem. O que claramente está na Bíblia e é praticado pela igreja, mas não está de acordo com o pensamento dessas pessoas, elas simplesmente ignoram isto, né, e não têm interesse em aprender, né? E realmente eu chego à conclusão que esses homens têm a mente pervertida, estão privados da verdade, porque eles estão supondo que a piedade é fonte de lucro, mas não é. Realmente, a piedade não é fonte de lucro. Ok? Veja, a verdadeira piedade. É claro, não estou dizendo aqui que não tem um monte de gente que realmente se vale da piedade dos outros, da espiritualidade dos outros, para obter benefícios financeiros. Não estou dizendo que isso não existe. Existe sim. Ok? Mas os verdadeiros cristãos, eles não buscam lucro com a sua fé.
De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso aqui é terrível para mim. Isso aqui confronta diametralmente o meu coração. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Essa é a palavra de Deus. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro realmente é a raiz de todos os males e tem levado muitas pessoas à ruína. Precisamos sondar o nosso coração. E veja, não amam o dinheiro apenas os ricos, ok? Talvez a maioria dos que amam o dinheiro são pobres. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Tem uma música muito interessante, muito boa, no CD Povo da Aliança, que deve vender ainda na editora Cultura Cristã, baseado nesse verso 16. Ou talvez a música não seja baseada só nesse verso, mas eu sei que um trecho da música é baseado nesse verso. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Veja, ele está falando aos ricos crentes. É possível, sim, um crente ser rico, ou um rico ser crente. Embora seja muito difícil, como Jesus dizia, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a exortação aos crentes ricos é esta: não sejam orgulhosos, não depositem sua esperança na riqueza, depositem sua confiança em Deus, que tudo nos dá com abundância, pratiquem o bem, façam boas obras, sejam generosos em dar, prontos em repartir e etc. Né? E que acumulem, sobretudo, tesouros nos céus. E finalmente, então, versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Olha que interessante, a recomendação de Paulo para Timóteo, olha, guarda o que te foi confiado, e olha essa palavrinha aqui, evitando. Evitando. Muitas vezes, nós, ao invés de evitarmos, nós vamos de encontro, ou vamos ao encontro da discussão, dos falatórios inúteis, com a falsa impressão, ou a falsa ideia de que vamos resolver as coisas, de que vamos trazer a conclusão, o desfecho da questão, da situação. Mas não.
Os falatórios inúteis, eles não têm desfecho. Eles não têm conclusão. Portanto, é prudente evitar. Evitar os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, por alguns professando se desviaram da fé. Pois alguns professando se desviaram da fé. E encerramos esse livro aí dizendo: a graça seja convosco. Se não for a graça, é difícil. Que a graça de Deus esteja com você, minha irmã, meu irmão. E amanhã, dia 30, nós leremos, ou começaremos a ler, a maior carta do Novo Testamento. Você vai ver. Um grande abraço. Tchau, tchau.